Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15. Glória a Deus. Você pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 15, a palavra do Senhor nos diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se buscardes, o acharei. Porém, se os deixares, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que ensinasse, e sem lei. Mas quando na angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles dias não havia paz, nem para sair, nem para o que entrava. Mas nas muitas perturbações, sobre todos os ambientes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos, e não vos desfaleçam as vossas mãos, porque as vossas obras têm uma recompensa. Ouvi, pois, assim, Asa, essas palavras, e a profecia do profeta, filho de Obed. Esforçou-se e tirou as abominações de todas as terras de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Ajuntou todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, Manassés, de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. O Senhor, seu Deus, era com ele. E ajuntou-se em Jerusalém no 3º mês, e no 10º reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, no despojo que trouxeram, 600 bois e 6.000 ovelhas. Entraram no concerto de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morreria, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram em alta voz, com júbilo, e com trombetas e com buzina. E todo Israel se alegrou deste juramento, porque com todo o coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso e paz. Capítulo 16, só muda a sua página aí. Capítulo 16, a gente leu 15. Capítulo 16, quero ler com você do 1 ao 7. No ano 36º do reinado de Asa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Aliança há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro, e aniquila a tua aliança com Baasá, rei de Israel, para que se tirasse de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães do exército que tinham contra as cidades de Israel, e feriram a Dan,
Abel, Maim e todas as cidades das munições de Refatali. E sucedeu que, ouvindo o Bassã, deixou de edificar a Ramá e não continuou sua obra. Então o rei Asa tomou todo Judá, e eles levaram a pedra a Ramá, e a sua maneira com Baça edificara, e edificou com isto Geba e Mispa. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, o rei de Judá, e lhe disse: por que confiaste num rei na Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus? E o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Feche os teus olhos. Senhor, a tua palavra é viva, poderosa, eficaz. Nós pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor ministre ao coração dos teus filhos e filhas nesse lugar. Usa minha vida, Pai. Eu me coloco nessa manhã como instrumento teu. Sou necessitado, carente da tua palavra. Que a minha boca, Deus, não fale nada do meu achismo, da minha vontade, mas a tua palavra seja ministrada em ousadia e fé nessa manhã, e ela alcance o propósito para o qual ela está sendo enviada, pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, meu irmão e minha irmã. Nós estamos trabalhando, nesse mês de janeiro todo, num tema que fala sobre fortalecer. Fortalecer no Senhor. E eu creio que Deus tem colocado essa palavra no meu coração, visto, sobre um tempo tão desafiador que nós, como igreja, vivemos. E não falo, quando falo de nós como igreja, não estou falando apenas da Igreja Metodista Central em São Gonçalo. Estou falando da Igreja de Cristo. Estou falando da noiva do Senhor. E esse tempo desafiador nos faz a levar o nosso coração a receber mais de Deus, a viver um fortalecimento do Senhor nesse tempo do fim. Nesse tempo do fim que eu imagino que vai requerer de nós um pouco mais de esforço. Quando a gente vê uma maratona, uma corrida, eu imagino que o início não seja tão difícil. Eu imagino que talvez o meio não seja tão desafiador. Mas eu imagino sim que o final é que precisa de tanta concentração, de tanto um esforço a mais, Porque no início da corrida você está bem, sim ou não? No início da corrida você está bem. No meio da corrida eu acredito que também, se você se preparou para aquilo, você também esteja bem. Mas o final é que vai requerer um pouco mais da sua capacidade de resistência, de resiliência, de você ir contra você mesmo, contra tudo, contra todos, Eu fico imaginando que nesse final, a palavra de Deus vai dizer que a nossa corrida, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades. A gente vive um tempo de muita apostasia espiritual. Apostasia, quando a gente lê o livro, a gente vê Deus falando para a igreja de Apocalipse. Parece que Deus está falando conosco, são cartas tão atuais, são cartas onde parece que o Senhor está escrevendo, falta colocar talvez até o nosso nome, Ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Sardes, escreve, e aí Deus escreve a carta. Mas para nós parece que Deus está dizendo o nosso nome e dizendo que eu e você, nesse tempo desafiador, precisamos ser fortalecidos no Senhor. Para que a gente não abandone a carreira, para que a gente não tropece no nosso chamado, para que a gente não se distraia com as coisas desse mundo,
Então, o Senhor colocou esse tema, né, para esse período, nosso coração, trabalhamos em janeiro, vamos falar um pouco sobre isso também em fevereiro, é pensar que eu e você precisamos ser cheios dessa presença. Eu e você precisamos muitos nos fortalecer no Senhor para que a gente consiga resistir todo mal que vem sobre nós. A Bíblia vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A Bíblia vai nos falar muito sobre o começo, mas a Bíblia vai dizer que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Por quê? Porque no fim das coisas, quando nós olhamos para as cartas do Apocalipse ainda, para quase todas, aliás, para todas, o Senhor vai dizer: há o que vencer. E só vence quem termina essa corrida. Só vence quem consegue romper ali a linha de chegada. E uma coisa que eu tenho falado, e desculpa se eu tenho repetido, né? A gente não compete um contra os outros nessa corrida. Essa corrida é uma corrida própria, é uma corrida minha, sua, aonde eu tenho que vencer a mim mesmo. Eu tenho que resistir a mim mesmo. Eu não estou correndo contra o Tiago, eu não estou correndo contra a Raquel, eu não estou correndo contra ninguém. Graças a Deus por isso, né? Mas eu estou correndo contra mim mesmo, irmãos. Talvez correr contra nós mesmos seja mais difícil do que correr contra o outro. Talvez numa corrida, eu e o Ademilson, certamente o Ademilson fininho, né? Atleta, eu vou perder. Mas talvez a pior corrida que a gente esteja correndo seja contra nós mesmos, contra essa apostasia que muitas vezes nos toma, contra essa vontade de desistir que muitas vezes vem sobre nós, com essa preguiça espiritual que não deixa a gente se levantar de jeito nenhum, sabe? Com essa coisa que muitas vezes o mundo tem nos atraído mais do que as coisas de Deus, do que a presença de Deus. Apostasia é esse cansaço espiritual que a gente está vivendo hoje. Essa apostasia fala de uma preguiça que muitas vezes não deixa a gente ser o que a gente foi no passado. Um cansaço, uma sobrecarga tão difícil. E tudo que a gente faz, mas essa sobrecarga também não é para o mundo. Para o mundo, muitas vezes, a gente é ativo. Para o mundo, muitas vezes, a gente está hábil. Para o mundo, muitas vezes, para o trabalho, a gente não tem preguiça. O relógio desperta 5h30, a gente está de pé. Não é isso? O relógio desperta 6 horas, a gente já está de pé, a gente já se arrumou, está pronto. Se for para uma atividade, para uma festa, a gente está pronto, a gente vai, está tudo ok, mas para a igreja, para as coisas de Deus, para o ministério, para a reunião, para a reunião de oração, para a consagração, cansado demais. É sobre essa apostasia. É sobre essa apostasia que Deus tem falado muito ao meu coração. E não admire você que Deus não esteja falando comigo. Não ache você que essa palavra é uma palavra que Deus tem falado para eu falar para você. É uma palavra que Deus tem falado diretamente comigo. E certamente quando Deus fala comigo, também tem a ver com eu falar com você. Então esteja com o teu coração aberto. Amém, irmão? Amém, irmão? Desarme-se. Estamos todo mundo no mesmo barco, sendo exortado pelo Senhor, para que a gente complete a corrida que nos está proposta, como diz o apóstolo Paulo. Posso ouvir um amém de você? Amém? O texto que nós lemos fala sobre uma virada que Israel viveu no capítulo 15. Israel vivia um ambiente de insegurança. Israel vivia um ambiente de guerra, Israel havia se desintegrado, né?
Israel está vivendo um período de ruína terrível. E Deus, o profeta se levanta e vai até o rei chamado Asa e fala com ele. Olha o que diz o capítulo 15. Se você está com a sua Bíblia aberta, mantenha ela aberta. O capítulo 15, verso 1, eu quero chamar a tua atenção para isso. O Espírito do Senhor veio sobre Azarias, filho de Obed, e ele saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes e o achareis, porém se o deixares, ele também o deixará. E a palavra do Senhor diz que essa palavra encontrou lugar no coração de Asa, né? Asa, então, ele se levanta sobre essa palavra. A palavra de Deus diz: se você me buscar, você vai me encontrar. Quando você me buscar de todo o vosso coração, Asa, você vai me encontrar, eu serei achado de vós. E Asa buscou o Senhor. E Deus fez Israel grande outra vez. A palavra de Deus diz que é tão maravilhoso olhar para o que o capítulo 15 está acontecendo, porque nos fala que Asa colocou o Senhor como prioridade da sua vida. Israel estava completamente perdido, em ruínas. Por quê? Porque eles abandonaram o Senhor. No meio de Israel, de Judá, tem altares a outros deuses, tem monumentos a outros deuses. Asa, quando entende isso, Asa destrói tudo. Asa coloca tudo por terra, porque ele diz: vamos fazer um pacto, uma aliança em Israel, só se adora o nome do Senhor. Vamos fazer um pacto, uma aliança, gente, para que... Porque a palavra de Deus está dizendo, o Espírito do Senhor vem sobre a vida desse profeta aqui, o profeta Azarias. E o profeta Azarias nos disse que se nós buscássemos o Senhor seria achado de nós. Que o Senhor faria um novo tempo sobre a nossa vida. E a palavra de Deus diz que o Senhor foi encontrado. Irmãos, o Senhor é encontrado no coração daqueles que o buscam. Se nós o buscarmos de todo o coração, nós acharemos, nós encontraremos o Senhor. Se nós rasgarmos e colocarmos como Asa fez, a prioridade. Asa fez um juramento com o povo. Asa fez uma aliança diante do povo, né? E a palavra foi tão séria, um decreto do rei, que todo que não adorasse o nome do Senhor morreria. Não tem essa de liberdade, não. Não tem essa, cada um escolhe, não. O rei está dizendo, a gente tem que fazer uma aliança com o Senhor. E quem não adorar está fora, quem não adorar vai morrer. Parece para nós, atualmente, né? Essa palavra é loucura, porque como é que a gente vai fazer isso no Brasil, né? Um país laico, um país, né, aberto, cada um tem a sua religião, cada um faz as suas escolhas, né? Asa está dizendo, não tem isso aqui não, nada de liberdade não. Aqui a gente adora o Senhor. E parece radical, porque Asa está entendendo, não há outro lugar, não há outro caminho, não há outra solução. O Senhor é a nossa prioridade. O Senhor é aquele que vai receber a nossa adoração. O Senhor é o único Deus que pode, de fato, ser adorado com toda a nossa vida. E quando nós olhamos o capítulo 15, a gente vê o povo se aliançando, fazendo um juramento no altar do Senhor. Homens, mulheres, crianças, né? Todo mundo, idosos, chegando diante da presença do Senhor e declarando: Deus, de fato, o Senhor é o nosso único Deus.
No capítulo 16, eu fiz questão de ler o capítulo 15 com você. Fiz questão também de ler o 16. Por quê? Porque está faltando força para Asa. Asa fez esse juramento, Deus o abençoou por muitos anos. Israel, Judá foi invencível diante das guerras, né? Israel e Judá conseguiram de fato reinar, triunfar diante de tantas batalhas que se levantaram contra ele. Porém, nessa corrida que nós estamos falando, está faltando força para Asa, né? Asa está cansado. E quando Asa está cansado, ele esquece da aliança que ele havia feito. E ele está sendo exortado. Deus novamente está levantando um profeta para dizer a Asa no capítulo 7, do verso 15. Por que você, verso 7 diz assim, ó. Verso 7 do 16, diz assim: naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, profeta, a Asa, rei de Judá, e lhe disse: por que confiaste mais no rei da Síria do que no Senhor? E não confiaste no Senhor, teu Deus? E por que você viveu isso? O exército da Síria escapou das tuas mãos. Você acabou de perder uma batalha. Você acabou, entregando os pontos. Por quê? Porque você está confiando mais em homens do que no Senhor. Você está confiando mais nas pessoas do que no próprio Deus. E porque você está vivendo isso, é como se o profeta dizendo: meu irmão, agora é contigo. É por tua conta. E o texto que nós começamos diz: se nós buscarmos o Senhor estaria conosco. Amém, irmão? Mas o texto também diz: se nós deixarmos o Senhor também nos deixaria. A palavra de confronto que vem aqui no meu coração e me confronta demais, que Deus não é esse ser que está ali, disponível para nós, disponível para a gente o tempo todo. Parece que Deus está falando: olha, o meu relacionamento é recíproco. Se você me busca, eu deixo você me encontrar, e eu vou ser teu Deus, eu vou batalhar tuas guerras, eu vou na frente das tuas batalhas, eu serei contigo, diz o Senhor. Mas se você me deixar, é por sua conta. Leandro, se você me deixar, são as tuas guerras, filho. Você que vai... Irmão, não sou eu que estou dizendo isso, não, é o texto, tá? Leandro, se você me deixar, é contigo. Porque você está tomando a dianteira, você está tomando a frente. E quando você toma a dianteira, o que me cabe, então, é recuar, é te deixar ir. E quando eu vejo, irmãos, o porquê, eu tenho falado tanto sobre isso nesse mês de janeiro. Por que nós estamos tão cansados? Pode ser porque nós estamos carregando e lutando algumas guerras sozinhos. Por que nós estamos tão fadigados, exaustos? Essa apostasia que a gente colocou, desse tempo do fim, tem batido a porta da nossa vida com tanta força. Diferente do que muita gente pensa, do que muita gente acha. Quando uma pessoa abandona o Senhor, não é por ser vergonhice, não. Às vezes está faltando força. Tantas e tantas vezes eu ouço pessoas dizendo para mim: pastor, eu não estou conseguindo, pastor. Eu amo o Senhor, eu amo a presença de Deus, eu amo a igreja, mas eu não consigo. Eu não consigo mais. Eu estou cansado de uma forma que eu preciso sair, eu preciso ir embora. Pastor, eu desejo você ver a genuidade do coração daquela pessoa. De fato ela quer. De fato ela até ergue o voo. De fato até ela se levanta, fala: não, agora eu vou. Quantas e quantas pessoas você consegue que você olha para a pessoa e fala assim: agora vai. Não, agora vai, não é possível. Agora ela se levantou.
Agora ele foi até no altar, agora ele reconciliou com o Senhor, agora vai dar certo. E talvez não passa 2 semanas, 3 semanas. A pessoa voltou novamente, caiu de novo, errou outra vez e se apostatou de novo. E não é falta, às vezes, de intenção, às vezes falta prioridade no coração dessa pessoa, para ela viver tudo que Deus tem separado para ela. O resultado da entrega de Asa e do povo, houve crescimento, o povo cresceu, houve avanço, Deus prosperou o povo, houve descanso em Israel. O texto fala que houve paz, houve descanso em Israel. É por isso que Jesus está dizendo: a paz que eu dou não é como o mundo dá. A paz que eu dou é uma paz diferente, não é uma paz circunstancial como o mundo prega, que se tem dinheiro no bolso eu estou em paz, se tem saúde eu estou em paz, se tudo vai bem estou em paz. Não, a paz que Jesus concede ao seu povo é: quando nós estamos com o Senhor, o nosso coração se enche de descanso. A gente precisa aprender a descansar no Senhor. Mas nós só podemos descansar no Senhor quando Ele está do nosso lado. Nós só podemos descansar com Ele quando de fato nós o buscamos. E não é uma busca religiosa, não é uma busca domingueira, não é uma busca em domingo de ceia, não é uma busca esporadicamente. Não, o Senhor não nos chama a uma vida religiosa. Jesus não morreu na cruz para que a gente fosse de religião A ou de religião B. Ele morreu na cruz para que a gente se relacionasse intimamente com Ele. A busca, então, não fala do ambiente apenas, né? Não fala esporadicamente que Asa fez um altar ao Senhor e agora ele falou: não, agora só esse Deus, mas ele não adorou de verdade. Isso a gente viu na Babilônia. Quando o rei viu Sadraque, Mesaque e Abednego, ele viu todas as coisas ali acontecendo na Babilônia. Deus tirando Daniel da cova dos leões, Deus tirando ali Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Todos os 2 reis disseram: não há Deus como Israel. Mas pergunta se eles mudaram. Pergunta se eles colocaram o nome do Senhor como prioridade na sua vida. Eles simpatizaram, eles viram o poder de Deus e eles simpatizaram. De fato, não existe Deus como o Deus de Israel, porém eu tenho meu Deus. Não, de fato, o rei de Sadraque, Mesaque e Abednego é poderoso. Olha, nem um fio de cabelo desses homens se cortaram, nem um fio apenas. Porém, o meu Deus, o Deus da Babilônia é mais forte. Eu vou continuar com o meu Deus. A gente está vivendo um tempo onde pessoas se simpatizam, né? São simpatizantes da fé. Pessoas que simpatizam, a gente vê isso no meio dos artistas, a gente vê isso no meio dos globais, a gente vê pessoas simpatizantes da fé. A gente vê isso no meio de tanta gente que simpatiza. Não, eu me considero, né? Mas não muda. E o Evangelho fala de mudança de vida. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Tá difícil falar amém, irmão? A palavra nos confronta demais. A palavra nos confronta e ela é como uma espada mesmo, sabe? Que vem sobre a nossa vida e ela divide, como diz a palavra. Ela divide. Nós estamos vivendo, irmãos, tempos tenebrosos, tempos perigosos demais. Eu creio que 2 grandes inimigos têm se levantado contra nós nesse tempo. Um é o pecado. O pecado tem permeado em nosso meio de uma forma tão forte,
que muitas vezes a gente se pergunta, fala, meu Deus do céu, não é possível, né? Que isso esteja acontecendo comigo, que isso esteja acontecendo com meu irmão. O pecado tem permeado e a gente tem entrado. Antigamente a gente considerava, a gente ia dizer, não, isso aí está errado, não se pode. Hoje eu tenho dito do desafio de pastorear nesse tempo, porque cada um faz as suas escolhas, e quando você confronta, o pastor ainda sai errado da história. Quando você diz, irmão, isso que você está fazendo está errado, você está vendo vida dupla, isso aqui não é bom, isso aqui vai te levar à morte, isso aqui está escandalizando o evangelho, né? Eu me lembro uma vez que um senhor já, um homem feito, já começou a frequentar nossa igreja, decidiu se batizar e decidiu estar com a gente. E domingo sim, domingo não, ele aparecia com uma mulher diferente na igreja. A gente olhava aqui e falava, meu Deus, estranho isso, né? E um dia ele me chamou, ele me deu a oportunidade de ir para mais perto. E eu falei, irmão, isso aqui está errado, hein? Isso aqui está errado, isso aqui não está bom não. Você precisa resolver isso. Quero orar para que Deus te dê uma esposa, quero orar para que Deus levante uma serva do Senhor sobre a sua vida. Ele falou, não, pastor, não quero casar não. Mas você não quer casar, então você está namorando por quê? Ah, porque eu sou homem. Ah, mas isso está errado. Aí ele disse assim, é fácil para o senhor de falar isso. Você é casado. Casado. Vai para casa e você se resolve. E eu? Eu disse para a palavra, meu irmão, você vai morrer. Porque não tem outra palavra a dizer. Tem, Jane? Tem outra palavra a dizer? Não, irmão. Realmente, Jesus, ele sabe da tua dificuldade, né? Não, Jesus, desculpa, eu estou sendo muito precipitado em te julgar. Não, realmente ele vai reconhecer essa... Irmão, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E a gente tem andado por um caminho muito perigoso, porque o pecado tem permeado muitas vezes a nossa vida, e a gente tem endurecido o coração. A gente tem endurecido, o pecado continua sendo pecado, irmão. O pecado não mudou, o pecado que era no passado, ele continua sendo pecado hoje. A sociedade pode ter mudado, mas a Bíblia não mudou. A sociedade pode ter mudado, as crenças podem ter mudado, mas a palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje e para sempre ela será. Não, ela não sofreu nenhum tipo de atualização, como diz alguns. Não, ela não sofreu, não, a Bíblia não vai amaciar para que a gente venha se adaptar a ela, não, de forma alguma. A gente que tem que se adaptar, a gente que tem que olhar a palavra e dizer, aquele que quiser vir após mim. É um propósito, né? Jesus não obriga ninguém. Aquele que quiser vir após mim, toma sua cruz, negue-se a si mesmo. E vem, será muito bem-vindo. O segundo problema que eu digo, dois inimigos que têm roubado e feito com que a igreja venha se apostatar, é a falta de tempo. A gente tem vivido uma correria desenfreada, irmão. Mas como eu disse, a gente tem tempo para muita coisa. A gente tem tempo para mexer no celular, a gente tem tempo para trabalhar, a gente tem tempo para ir para a academia, a gente tem tempo para tudo. O que define o tempo é a nossa prioridade. Se o Senhor for nossa prioridade, a gente vai achar tempo. Desculpe desnudar o teu coração nessa manhã, mas a tua prioridade, ela vai estar, o teu tempo vai estar onde está a tua prioridade. Se a tua prioridade for o Senhor, tem tempo para o Senhor nessa agenda de 24 horas. Mas se de fato o teu tempo não for o Senhor, não vai ter tempo de fato para orar, para ler a palavra, não vai ter tempo de fato para vir à igreja, não vai ter tempo de fato
para nada mais do que isso. Às vezes eu fico observando, fico vendo que é porque eu sou nascido, né, nesse ambiente, né? E de fato a sociedade mudou. Eu considero isso. Estava lembrando esses dias que a minha mãe saía comigo de manhã, aí para a igreja, minha mãe e meu pai, e ela já colocava uma roupa reserva, né, 2 roupas reserva dentro da bolsa. Por quê? Todo domingo tinha alguma coisa. Ou tinha evangelismo de tarde, 3 horas, um sol daquele. As irmãs iam para a praça, a sociedade de mulheres ia para a praça. Daquele jeito. Ou ia fazer evangelismo na rua, ou tinha a casa, visitar alguém que estava desanimado. Ou tinha um almoço na igreja. Então minha mãe já levava uma roupa atrás da cozinha da igreja. Tinha, não dá para chamar aquilo de banheiro, tinha um chuveiro. Tinha um tanque, na verdade, um tanque. Minha mãe me tacava lá um sabão de coco, sabão em pó, o que ela achasse na mão. Dava um banho, né? Eu estava pronto já para o culto da noite. Pronto. É muito novo para mim, muito novo para mim. Quando as pessoas escolhem um culto para vir na igreja. Se vem de manhã, não vem de noite. Se vem de noite, não vem de manhã. Ou vem esporadicamente, de 3 em 3 domingos, 4 em 4 domingos. Isso é muito novo para mim. É muito novo porque quem é mais antigo de um tempo sabe que não tinha muito essa opção. Domingo tem um culto, uma música antiga, né? Não sei quantos lembram, que era tão radical esse negócio, que falava: quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Não sou eu não que estou dizendo não, tá? Quando eu escutei essa música, eu falei: meu Deus, se encaixa hoje, sim ou não? Se encaixa, por quê? Porque o empregado vai dizer: você tem que trabalhar domingo, senão você está desempregado. Mas do Senhor, quem trabalha do domingo do Senhor está roubando. Porque era uma coisa tão pesada no sentido de crença. Era uma coisa tão radical. Era uma coisa que as pessoas dizem: não, do Senhor não pode se abrir mão, de forma alguma. Então quem está fazendo a opção de trabalhar no domingo, está roubando do Senhor. Olha que forte. E certamente para a gente nessa sociedade de hoje, a gente está falando aí, essa música é de 80, né? De 90. Para hoje talvez não tenha. Falar isso para um jovem, falar isso não tem sentido nenhum. Mas é porque as coisas elas vão perdendo ao longo do tempo, elas vão se relativizando. E cada vez mais a gente está longe. Cada vez mais a gente vai se distanciando. Cada vez mais a gente vai colocando nessa agenda do nosso dia mais coisas. Mais coisas. E de fato não vai sobrar tempo. Mas não sobra tempo, por quê? Porque Deus não é Deus de sobra. Não sobra tempo de fato, porque Deus não é Deus de resto. Não sobra tempo para a gente, para mim mesmo. Por quê? Porque não vai sobrar. Enquanto Deus não for a nossa prioridade, quando nós olharmos para aquilo que a Asa está fazendo no capítulo 15, não no capítulo 16, mas no capítulo 15, de falar: Senhor, a partir de hoje eu faço uma aliança com o Senhor será a minha prioridade, eu vou te adorar acima de todas as coisas, o Senhor será o primeiro na minha vida. Quando Asa faz, se cumpre aquilo que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que vai acontecer? Todas as demais coisas, diga comigo, todas as coisas serão acrescentadas. O problema é que a gente decidiu correr atrás das coisas. O problema é que a gente fez uma opção de correr atrás das coisas. Olha a conta, Deus está falando: se você me colocar em primeiro lugar, as coisas serão acrescentadas na tua vida. Não precisa correr atrás não, eu vou acrescentar, diz o Senhor.
Não precisa ficar batendo a porta, implorando para ela abrir, não. Eu vou acrescentar, é promessa de Deus. Todas as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Mas quando nós fazemos a opção de correr atrás das coisas e não do Senhor, e não de adorarem primeiramente o Senhor, fazemos a opção de correr atrás das coisas, aí é por nossa conta essa corrida, porque a gente vai correr, como a Bíblia fala, correr atrás do vento. Cansar, sobrecarregar, desanimar. Esse período tão complicado onde a gente está vendo tanta gente nova infartando. Tanta gente nova, ansiosa, depressiva. Tanta gente, sabe, cansada, desanimada, esgotada até o limite. Por quê? Porque correu atrás das coisas. Que Jesus, o Senhor está falando no nosso coração nessa manhã. Que na parábola do banquete, Jesus ele fala sobre algumas coisas que tiram o nosso coração da presença de Deus. Quando na parábola do banquete, o rei chamou todo mundo para a mesa. Só que um está falando, eu não posso porque eu vou me casar. Eu não posso porque eu comprei um terreno novo. Eu não posso porque eu preciso negociar. Eu não posso porque eu preciso isso. A falta de tempo tem tirado tanta gente da presença de Deus. Tudo que Deus nos deu, irmão, tudo que você tem, é Deus que te deu. Você crê nisso? Amém? Tudo que você tem é Deus que te acrescenta. Mas como a gente sabe, a gente conversa, a gente tem filho, você que tem filho, se um presente que você dá ao teu filho se perde, seu filho se tranca no quarto. De vez em quando, eu e Priscila, a gente tem que conversar e a gente tem que pegar, embrulhar o videogame e guardar o videogame. Porque a sensação que tem é que o Heitor não está em casa, né, irmão? O Heitor não está em casa. E a gente fala assim, não, vem cá, filhinho, guarda esse negócio aqui, guarda a roupa. Fica lá um mês. Ele até esquece. Ele começa a interagir. Ele passa a ser sociável novamente. Né? Ele passa a ser sociável novamente. Ele senta na mesa. Ele olha no olho. Ele brinca com os irmãos. Ele volta novamente a ser gente. Aí passa um tempo. Pai, pode jogar aquele jogo? Tá bom, né? Nota tá boa? Tá. Então vamos deixar lá. Aí começa. Some de novo. Some. Desaparece. Nossa vontade às vezes de pegar aquele negócio, quebrar, a gente vai ter que comprar outro. Nossa vontade às vezes é pegar aquilo, porque aquilo é um maravilhoso, mas afasta o nosso filho da gente, irmão. Falo isso com todo temor e tremor. Não se enrole com os presentes que Deus colocou nas suas mãos. Falo isso com muito temor e tremor, e isso fala para mim também, não se enrole, porque Ele é Pai amoroso, e a Bíblia diz que Ele é Pai que corrige. Ele pode simplesmente tirar o presente, não porque não te ama. Ele pode tirar o teu presente porque Ele te ama demais, e você esqueceu do Senhor. Eu quero caminhar para o fim, porque a gente olha para a vida de Abraão e a gente vai perceber que Abraão, a Bíblia vai dizer que a presença do Senhor era com ele. E mesmo em todas as dificuldades, já idoso, sabe, já velho, sem possibilidade de sonhar, o Senhor era com ele. Porque quando o Senhor é com ele, o Senhor vai fortalecer ele para viver todas as promessas que o Senhor tinha designado para ele. Independente da sua realidade, se o Senhor for contigo, o Senhor fará infinitamente mais na sua vida. Quantos creem nisso? A Bíblia vai nos falar de José. José, meu Deus, o improvável, o menor da casa. Alguém ali, sabe,
com tantas situações que poderiam, mas o texto vai dizer: o Senhor era com José. O Senhor era com José na cova, o Senhor foi com José na casa de Potifar, o Senhor foi com José ali em toda a prisão, em todos os aspectos. Eu não sei qual é a tua realidade hoje, se é cova, se é traição dos seus irmãos. Eu não sei se talvez é prisão, eu não sei se talvez é enganação, sabe? Pessoas levantando calúnia, mentira com a teu respeito. Eu não sei que realidade, mas se o Senhor for contigo, Ele te fará grande em todas as circunstâncias. A gente olha para Gideão, a palavra do Senhor, Gideão, homem forte, corajoso, valente, o Senhor é contigo. Gideão fala assim: valente? Eu? Não, o Senhor está errando, né? Corajoso, eu? Não, não é comigo, não. Homem forte? Não, não é comigo. Mas o Senhor não está vendo para Gideão sobre a essência dele. Deus está falando: Gideão, se eu for contigo, a minha presença, ela é contigo a partir desse chamado. Eu te farei forte, eu te farei corajoso, eu te farei valente, diz o Senhor. Não é o que Gideão era. Gideão era medroso, Gideão era fraco, Gideão era tímido. Não no sentido de personalidade. Se Gideão era alguém que se escondia, estava ali malhando trigo, sabe, para não ser visto pelos medianitas à sua volta. O Senhor está dizendo: homem valente, homem forte, corajoso. Não é o que ele era, mas como o Senhor o via a partir da medida que o Senhor encheu a vida desse homem. A gente olha para Moisés. Moisés tem uma tarefa tão grande, mas Moisés está dizendo: Senhor, se o Senhor for comigo, eu vou. Mas se o Senhor não for comigo, no primeiro momento, Deus está falando: ô Moisés, vem cá, filho. Esse povo é difícil, hein? Ô povinho complicado. Eu não vou dar conta de tocar esse povo, não. Vou mandar um anjo. Pegar o meu melhor anjo que tem aqui e vou colocar na frente para ir contigo. Deus falou assim, Moisés falou assim: não, quero o anjo não, Senhor. Eu quero a tua presença na minha vida. Se o Senhor não for comigo, não me faça subir esse lugar, não. Se o Senhor não for à frente, conduzindo, o Senhor, eu não vou, me deixa aqui no Egito, me deixa morrer escravo, me deixa aqui nessa condição, me deixa morrer no deserto, mas eu não vou se o Senhor não for comigo. Nesse período de apostasia que tem acontecido muito, que a gente falou uns dias atrás aqui sobre perdendo Jesus na caminhada. Lembra dessa palavra? Que José e Maria, seus pais, iam para Jerusalém todo ano. Jesus era um adolescente, 12 anos. E numa dessa ida, eles foram, na hora de ir embora, arrumaram as coisas, arrumaram a caravana, pegaram o caminho de volta para casa. E eles achavam que Jesus estava no meio ali de alguma turma, de algumas crianças ali, né? Jesus deve estar ali. Cadê José? José, cadê Jesus? Deve estar ali. Maria, cadê Jesus? Eu acho que ele está ali atrás. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém. E eles, quando se deram conta, eles já tinham caminhado 3 dias. Mas quando eles se dão conta, Jesus não está aqui. Procura Jesus daqui, procura dali. Jesus está aí, não. Jesus não está aqui, a gente não viu Jesus. Jesus não veio. Deixaram Jesus. Talvez a gente esteja vivendo um tempo onde a gente tem que fazer como José e Maria. Voltar para o lugar da presença. Para que a gente não faça como Asa fez no meio da caminhada, verso de capítulo 16, ele perder fôlego,
perder cansaço, está cansado. E ele agora está negociando com outros reis, mandando prata e ouro para outros reis, para não ser punido. Mandando prata e ouro para outros reis, para quê? Para não ser destruído. Comprando liberdade, comprando sossego, comprando paz. Talvez o que a gente tem que fazer é fazer o caminho de volta, irmão. Fazer o caminho de volta e a gente chegar até a presença de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida, me perdoa, eu voltei. Sabe o que acontece com aqueles que voltam? Sabe o que acontece com aqueles que voltam, irmão? É interessante demais que a gente olha para a palavra do filho pródigo. Na palavra do filho pródigo, você não vai escutar um bem feito. Te avisei. Você escuta isso? Então, a palavra do filho pródigo? Te avisei, que ia dar errado. Te avisei, bem feito. Fica aí em qualquer lugar da fazenda aí. É isso que você escuta da palavra do filho pródigo? É isso? Você vê um pai amoroso dizendo: se você me buscar, você me achará. Se você voltar, você vai encontrar em mim lugar. Estou aqui. É como se Deus estivesse falando para a gente nessa manhã: eu estou aqui. Se você se voltar, se você deixar a correria de lado, se você deixar coisas que têm embaraçado a tua caminhada e voltar, eu te acolho, eu te abraço novamente. Eu trago para você coisas novas, eu te abençoo. A minha bênção será com você.